Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Riogley Fagundes, daqui a pouco é o horário da coletiva do Bolsonaro, falou que era 17 horas, agora aqui é 16h55, provavelmente você já vai ver isso mais, quando você assistir esse vídeo já deve estar acontecendo a coletiva. Antes de mais nada, se inscreve, comenta, compartilha, dá aquele like maroto, aperte as notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária, curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho lá, seja um colaborador, seja um apoiador. Gente, veja só. Hoje nós tivemos aí uma polêmica que está sendo aí munição para a imprensalha toda, né? E muita gente está atacando o presidente Bolsonaro. Eu queria compartilhar com vocês aqui um ponto de vista. Aqueles que quiserem concordar, concordem. Aqueles que não quiserem concordar, não concordem, é óbvio. Mas essa saída do Sérgio Moro, aconteceram algumas coisas desnecessárias ou propositais, por assim dizer. Analisando as entrevistas do Moro, observando agora à tarde, Moro sendo enquadrado pela esquerdalha no Senado e no Congresso, a gente vê o Moro muito centrado, calculando bem o que vai falar, tudo o que vai dizer. Correto? Muito aplaudido e admirado por isso. No entanto, o que nós vimos hoje na coletiva do Sérgio Moro, no pronunciamento do Sérgio Moro, foi um Sérgio Moro diferente. Ainda continuo admirando ele, mas eu acho que Sérgio Moro ele pisou na bola em algumas das suas declarações. Ele não precisava ter dito certas coisas. A impressão que eu tive é que essas coisas foram ditas com a intenção de, vamos dizer assim, causar um certo estrago. Eu não estou entendendo. Quando o Sérgio Moro fala dos motivos reais que Bolsonaro, segundo ele, tem para trocar o diretor da PF, né, que Moro coloca ali como se fosse uma questão política. Sérgio Moro fala que Bolsonaro deu a entender que Bolsonaro quer controlar, saber das investigações. Quando Sérgio Moro expõe tudo isso ali naquela coletiva, é como se ele estivesse lavando a roupa suja em público. E não é do feitio do Sérgio Moro fazer esse tipo de ação. E é aí que tá aí é que ficou a pulga atrás da minha orelha. Por que Sérgio Moro adotou literalmente um estilo de pronunciamento, de discurso, diferente do que ele vinha adotando até agora? Porque Sérgio Moro poderia muito bem ter chegado lá, ter feito aquela primeira parte, onde ele ressaltou todos os avanços, todo o seu trabalho, todo o seu empenho, mostrou ali os números da violência, o trabalho da PF, o trabalho do diretor. Podia ter chegado ali e ter dito, olha, mas eu tô deixando porque houve uma divergência entre eu e o presidente da República e não dá mais pra mim, eu tô parando por aqui, e poderia sair de boa. Agora, eu achei estranho ele detalhar pedacinho por pedacinho daquela narrativa, que é justamente a narrativa que a imprensa está usando hoje para atacar o presidente nessa parte da tarde. O PSOL já entrou com uma ação, um pedido na PGR para investigar o presidente. Nós temos o Centrão também aí já está com um negócio articulado. Ou seja, eu achei muito interessante as palavras do Sérgio Moro nesse momento. É como se ele quisesse dar munição para a oposição atirar em Bolsonaro. E se era isso, ele conseguiu, porque Bolsonaro agora está sendo retalhado de todos os lados. E aí quando você para um pouquinho, esfria a cabeça para analisar o que de fato realmente aconteceu, você vai perceber, gente, que não aconteceu nada. Não aconteceu absolutamente nada do que um jogo político. O diretor, veja só, Dilma Rousseff em 2014, se eu não me engano, uma medida provisória lá para a indicação do diretor da PF, né, através da Polícia Federal, através do presidente da República. Essa medida provisória foi aprovada no Conselho lá da Câmara. Eu não sei se ela passou, porque eu não olhei agora, a gente tem tanta coisa chegando que eu olhei por alto, mas não sei se ela passou na Câmara. A questão é que isso foi tentado lá atrás, um controle mais direto, e ninguém falou nada. E o que o presidente Bolsonaro simplesmente disse ali, ou que o Moro passou, eu não vejo nenhum crime, eu não vejo nada de errado. Eu não vejo razão para isso.
Mas a imprensa está usando as palavras do Moro para dizer que ele acusou, que ele denunciou. Inclusive, eu não estou lembrado agora qual foi tá lá na Cruzoé, quem quiser conferir, já disseram que Moro foi omisso, né? Porque deveria ter denunciado o presidente enquanto era ministro da República, da Justiça e coisa e tal. Então veja só como as coisas estão tomando um rumo esquisito nessa história. Eu não vim aqui para defender o Bolsonaro, nem para acusar o Sérgio Moro, não. Mas são pontos que eu fico me pensando. Já pensei já me veio aquela ideia de ser uma estratégia para afastar o Moro para uma segunda volta lá no STF, para deixar ele um pouquinho isolado. Mas aí eu paro e começo a ver as declarações, que depois eu voltei, fui ouvir um pouco mais agora à tarde, enquanto eu estava fazendo outros trabalhos, fui dar uma revisada, para passando a entrevista do Moro, e aí eu comecei a perceber em alguns pontos do que o Moro foi falando. Coisas que eram absolutamente desnecessárias trazer ao público. Coisas que deveriam ser de foro exclusivo do Ministério da Justiça e do Presidente da República. Que se houvesse um crime realmente, que Sérgio Moro deveria ter procurado as autoridades competentes, ter feito a denúncia e não ter... Porque se é um crime, por que o Moro não procurou a PGR? Por que Moro acha por bem de jogar isso na mídia? Colocar isso para todo mundo ver. E aí a gente para um pouquinho e presta atenção que o Bolsonaro já vem saindo de uma crise que foi a questão do Mandetta e de repente essa outra crise agora. Né? Segundo aliados de Bolsonaro, o tiro de canhão do Moro fez muito estrago. Agora, por que fez muito estrago? Porque infelizmente nós temos uma mídia que vive do sensacionalismo. Vive da tentativa de derrubar o atual presidente e trazer de volta os socialistas e os comunistas, os donos da corrupção, os homens da corrupção. Né? Eu vejo, por exemplo, o pessoal pedindo lá que a PGR defenda a Constituição, os direitos e tal, na Carta Magna. Em contrapartida, eles não tomam nenhuma ação contra governadores que estão aí, por exemplo, prendendo pessoas, caçando alvarás, como lá no Wellington Dias, decretando o confisco de propriedade privada. Quer dizer, vejam só quantas violações estão sendo cometidas contra a Constituição e você não vê uma ação do PSOL, uma ação do PT ou de quem quer que seja. Fernando Henrique Cardoso, até o presente momento, não deu uma palavra, mas foi acontecer isso aqui, já pediu a renúncia do presidente Bolsonaro. Quem é Fernando Henrique Cardoso, senão o cara que preparou o caminho de Lula? O cara que montou o esquema para Lula poder ser eleito e afundar o pé na jaca. Então você tem aí, por exemplo, diversas entidades agora pressionando o presidente da República, o cara que não cometeu um crime de corrupção, um cara que não teve desvio de verba no seu ministério, um cara que tem honrado e tem trabalhado ao máximo pelo país. E você vê toda essa turma aí que inclusive estão envolvidas em corrupção, são réus e tudo, pedindo impeachment do presidente. Quer dizer, é aquela velha história, é o poste mijando no cachorro. Então eu paro para dar uma olhadinha nisso e é aí, gente, que eu peço a atenção de vocês. Eu peço a atenção de vocês, observem o que está acontecendo. Peguem, deem uma assistida, por exemplo, quando o Moro foi na Câmara dar explicações, quando ele foi no Senado dar explicações, veja que ele é metódico, meticuloso. Ele sabe exatamente o que falar, ele sabe exatamente como se portar em um momento de pressão. Aí, de repente, em um momento que... você vê, ontem ele deu a assessoria... É estranho isso, a assessoria dele nega categoricamente que ele vai se demitir. Ele fala para o capitão Augustus que não vai sair. E de repente no outro... Ah, não, mas o presidente foi lá e exonerou o cara. Durante de ontem para hoje. Mas é atribuição do presidente. É uma atribuição do presidente. Infelizmente, querendo ou não, é uma atribuição do presidente. Ele tem esse poder. Por mais que a imprensa queira dizer que foi um absurdo, que foi um Deus nos acuda, é prerrogativa do presidente exonerar ou não. Ele tem esse poder. Ou então vamos rasgar os regimentos.
E aí o pessoal vem falar em democracia e blá, 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 aquela velha história. Nós temos hoje, por exemplo, um STF aparelhado pelo PT. Nós temos hoje um judiciário aparelhado pelo PT. E ninguém fala nada. Ninguém diz nada quanto a isso. Você tem um presidente do Supremo Tribunal Federal que é reprovado em dois concursos públicos para a magistratura. E ninguém fala nada. Você tem aí, por exemplo, Gilmar Mendes, o cara que mais solta bandido na história, e você não vê falar em impeachment desses caras. Você tem o inquérito das fake news aí, que são aquelas coisas contra... Quando alguém fala mal do STF, aí o STF vai lá e sigila e pá, investiga o cara. E ninguém fala nada em impeachment dessa turma. E aí agora querem fazer pressão em cima do presidente Bolsonaro por causa das falas de Sérgio Moro. E aí eu reitero, as falas de Sérgio Moro, que eu não consigo entender como o Sérgio Moro comete um vacilo desse, expondo tanta coisa, ao mesmo tempo que você olha para outros momentos, o cara é ponderado. Então, a minha pergunta é, por que Sérgio Moro trouxe tudo isso à tona? Mas ele queria falar a verdade, expor os crimes do presidente? Para isso, existe a PGR. Por que ele não foi à PGR? Se ele entende que era um crime, por que não foi à PGR? Então, é bom nós avaliarmos um pouquinho esses pontos, prestarmos atenção no que está acontecendo de fato, para depois, lá na frente, neguinho não coçar a cabeça e dizer, pô, né? Tem pessoas que estão dizendo, porque eu não confio mais em Bolsonaro. Cara, nós elegemos Bolsonaro, não foi Sérgio Moro. Sérgio Moro foi um pedido da nação? Foi, mas o presidente tem a prerrogativa. E outra coisa que é preciso entender, não foi Bolsonaro quem demitiu Sérgio Moro, foi Sérgio Moro quem se autodemitiu. Ele pediu para sair. Ninguém tirou ele do cargo, né? Então é complicado um negócio desse. É preciso que nós avaliemos todos os pontos, não nos deixemos levar o que a imprensa está dizendo, assista a entrevista, o pronunciamento de Bolsonaro, do ministro Moro, né? E vocês vão ver que tem uma desentonação entre o que ele fala e o que a mídia está colocando. É simples, assista o que o Sérgio Moro disse e depois compare com o que a mídia está fazendo. Vocês vão perceber duas coisas. Uma, coisas que eram desnecessárias, que ele disse, que dão subjetividades para criar o furdúncio da imprensa. É como se o Moro quisesse dar munição para a imprensa atirar em Bolsonaro. E você vai perceber que não existe crime algum relacionado ali ao presidente da República, a não ser a festa que as hienas estão fazendo. Então, gente, é um ponto de vista que eu estava analisando, estou compartilhando com vocês. Ninguém é obrigado a ter esse mesmo ponto de vista que eu tenho. Ninguém precisa concordar comigo, pode discordar de mim, não tem nenhum problema. Agora que eu acho que Sérgio Moro vacilou muito. Parte dessa crise ele poderia ter evitado. Se é que ele queria evitá-la ou se é que ele não queria mesmo realmente criar essa crise. Não sei, não vou dizer que ele fez propositalmente, não vou dizer que ele tinha a intenção, mas eu acho que era uma coisa que dava para... antes dele falar, já dava para ele ter noção que isso daí traria um certo caos. Bom, não sei qual era a intenção dele dizer aquilo, coisas que foram desnecessárias, mas tudo bem, vamos tocar o barco para frente, Canal Brasil Notícias. Vou correr atrás agora da coletiva do presidente para trazer para vocês alguma coisa. Fui!